Salve, salve! Está começando mais um podcast da Sons Periféricos, que nessa temporada é fomentada pelo programa Vai Um, programa para valorização de iniciativas culturais do município de São Paulo. Não nos deixe de nos acompanhar no Instagram, @sonsperiféricos. Eu sou a Catarina, meu Insta é @cati_nn, e hoje comigo tá a Gabi. Passa suas redes, Gá. Olá, eu sou a Gabi Santrog nas redes sociais, @Gabi Santrog. E tô hoje aqui com a Cati pra gente falar sobre o tema desse mês. É isso, e o tema desse mês é sobre meio ambiente. Para conversar com a gente tá aqui a Laís Yumi, que é artista, mãe, autônoma na bioconstrução, e tá aqui para falar um pouco sobre as suas vivências. Laís, dá um oi, passa suas redes sociais, acrescenta alguma coisa caso você queira. Oi, eu sou a Laís, eu trabalho com a arte na parede de barro, é esse o Instagram. Sou voltada mais para a arte em si, na bioconstrução, conseguir construir de maneira ecológica e afetiva e artística. Sou mãe, solo, e é isso aí. Obrigada pela oportunidade, estamos aí. Bom, Laís, para a gente começar, conta um pouco do início da sua trajetória, como você entrou em contato com o tema, com a área de bioconstrução. Fala também outras atividades que você gosta de fazer, para a gente conhecer um pouco mais sobre você. Uhum. Bom, a bioconstrução em si chegou no meio de uma viagem. Eu sempre fui mais voltada assim, para ecologia, sempre, desde criança, fui aquela eco-chata, né, de vegetariana desde os 10, e gostava de ir em protesto, manifestação, então eu sempre estive mais ligada à ecologia desde sempre. Aí eu saí para viajar um tempo, saí de carona, e nessas viagens eu conheci também alguns lugares que faziam bioconstrução, algumas casas de hiperadobe, mas até então era o contato de voluntariado, né? De eu ir lá, conhecer o ambiente, plantar umas árvores, ok, mas não era a minha atividade principal. Ela passou a ser a minha atividade principal depois que em uma dessas viagens eu conheci uma trupe de circo que viajava de bicicleta. Essa trupe me convidou para viajar com eles, aí eu peguei uma bike, aprendi a andar de bike e fomos saindo e fomos até a Bolívia. Foi um ano de viagem, a gente fez uma família, a gente se gostou muito com pessoas mesmo, e eles compraram um terreninho em Carrancas, eles também sempre tiveram uma pegada bem ecológica, né, de viajar de bike, reciclagem, enfim, os espetáculos que a gente fazia eram voltados para as crianças com uma educação ambiental, e nesse eles compraram um terreninho e resolveram construir as casinhas, e a ideia é que as casinhas fossem de barro, fossem uma pegada mais ecológica. Aí chamaram uma moça que veio de lá da Califórnia para ensinar a técnica de cobre, que é essa técnica que eu gosto de utilizar bastante, que é uma técnica que consiste basicamente em conseguir fazer uma massa bem forte, com terra, areia, palha, e entre outros detalhes, assim, né, de como fazer isso, mas é basicamente isso, como construir uma casa com a terra do local. E aí a gente construiu, eu estava lá participando de alguns mutirões, todo mundo resolveu fazer a própria casinha, então sempre tinha casinha para fazer, foram várias casinhas que nasceram ao mesmo tempo, e nisso nasceu uma vila, a Vila Curumim, e a partir dessa experiência, tendo esse conhecimento, eu também fui morar na Vila Curumim, só que eu fui morar de favor, assim, de troca. Tinha uma casinha lá que foi a primeira casinha, uma experiência que eles fizeram, uma casinha de bambu a pique, e ela estava precisando de uma reforminha, e aí eu estava morando na casa enquanto fazia a reforma. E aí eu tive também uma boa liberdade para fazer o que eu quiser. Eu quebrei as paredes, eu fiz a fundação, eu levantei as paredes de volta, eu comecei a me especializar nos acabamentos. Sempre gostei dos detalhezinhos bonitinhos, uma prateleirinha aqui, um nicho, um sofazinho, um lugar para colocar uma vela. Gostei muito de sair modelando as paredes, né? Então, acabei me especializando mais nessa área de acabamentos e detalhes artísticos. Aí, com a pandemia, eu fiquei bem voltada para isso. E a partir da necessidade de dinheiro, fui trabalhar com isso.
fui gostando e estamos aí até hoje. Esse é a minha atividade principal com a qual eu vivo hoje em dia. Nossa, que rolezão, hein? Vai, tá grolê. Olha, que história. Nossa, então isso foi tudo uma questão assim, você vai vivenciando, né? Não foi algo que você foi especializando, estudando assim, em livros. Foi a vivência mesmo na hora ali que você foi aprendendo. Isso, foi bem na prática mesmo. Isso tudo veio mais depois. A princípio foi conhecer, né, estar em casas de bioconstrução, depois ajudar a fazer casas de bioconstrução, depois fazer a casa sozinha, e a partir do momento que eu quis começar a trabalhar com isso, daí eu foquei um pouco mais em estudos, em especialização, mas quando eu comecei a estudar eu já estava fazendo. Nossa, que da hora. E nessas suas vivências, assim, quais foram os maiores desafios assim, que você viu na área? Como que é como é o ambiente também, né, das pessoas que estão trabalhando com isso? O desafio em si é que a construção em si é uma área difícil, assim, né? Tipo, a construção em geral. Construir uma casa não é algo simples, não é algo fácil, não é algo que você sabe, que tipo, você sabe fazer da noite para o dia. Construir uma casa dá muito trabalho e geralmente são ambientes onde não tem exatamente a melhor estrutura, né? Tipo, geralmente a casa está sendo feita, então ela muitas vezes não tem telhado, não tem parede, não tem nada. E eu, como eu sou mãe, né? Tipo, com criança pequena, isso acaba limitando um pouco. Mas na bioconstrução em si, isso tem uma humanização um pouco mais forte. Primeiro que não são materiais tóxicos, né? São materiais naturais, então você consegue manipular sem estar correndo risco à saúde, assim, né? Então, você não está lidando com cimento, você não está lidando com barra de ferro, você não está lidando com arame, você está lidando com terra, com palha, e tá tudo ok se uma criança também tiver contato com aquilo. Mas a construção em si tem esse contra, né, de conforto. E geralmente, pelo menos como eu não tenho exatamente ainda minha casa para morar, eu vou lá, então eu construo a casa dos outros. Então, o mais contra que ainda existe é que eu tenho que dormir na obra, tenho que tá sempre nesse rolê de obra, bagunça para todo lado. Eu consegui já priorizar as obras onde me especializei no acabamento e onde tem pelo menos parede, telhado, onde tem pelo menos uma estrutura básica. Aí é aí que eu entro. Eu não pego mais uma obra do início ao fim, então não faço mais levante de parede. A minha especialidade agora é acabamentos, exatamente para ter algum tipo de estrutura para conseguir receber uma criança e eu. Mas em específico na bioconstrução, isso recebe uma atenção maior, essa humanização da mão de obra em si, das pessoas que estão construindo a casa, elas são mais valorizadas do que em comparação à convencional. É um trabalho muito mais artesanal, tipo, você não compra o material pronto, né? Você não vai lá e pede um milheiro de tijolo que você vai subir a parede num dia só. Não, é um trabalho muito mais demorado, é um processo de fazer a massa, processo de pisar, de subir a parede, depois os acabamentos, ali. Para tudo você precisa fazer a massa, para tudo você precisa fazer a tinta, para tudo você precisa ter, você não compra o material pronto. Até existe no mercado, tintas naturais, à base de terra, até existe no mercado algo que tenta estar mais próximo do natural, só que na maioria das vezes é algo bem artesanal mesmo, tem que ter os preparativos antes e é muito mais trabalhoso, né, do que você trabalhar na convencional, porém também é mais valorizado, principalmente na questão de humanização mesmo. As clientes, a maioria são mulheres, as clientes com quem eu lido geralmente estão nessa pegada de meio ambiente, de carinho e
se preocupar se tá tudo bem, e tentar trazer o máximo de conforto e valorizar o trabalho mesmo e a arte em si. Então, também tem esse pró, além dos contras, que é o que eu encontro, assim, hoje em dia, de prós e contras no meu trabalho. Legal, eu ia até perguntar mesmo, assim, como é esse movimento das mulheres nessa bioconstrução, assim, porque já é difícil, né, a gente ver mulheres em construções, em geral, né? E aí quando falou assim, que você faz bioconstrução, eu fiquei muito instigada, assim, para saber como é que é esse movimento, né? Tanto quanto pessoas que fazem, né, que você que vai na ação mesmo, quanto quem procura esse trabalho. A maioria são mulheres, a grande maioria quer dizer, também não é tão longe assim, mas pelo menos que eu tenho contato dentro da minha bolha, até porque eu faço parte de um movimento de mulheres na bioconstrução, tenho Instagram, tenho um grupo no Telegram para quem quiser entrar, Mulheres na Bioconstrução, e então eu vejo muito esse movimento feminino dentro da bioconstrução, eu vejo as clientes que entram em contato comigo são a maioria mulheres, as pessoas que têm interesse em construir de uma maneira mais ecológica, com menos impacto ambiental, são mulheres, são pessoas que têm mais esse carinho, esse cuidado com o próprio ambiente e em volta. Claro que tem machismo em todo lugar, a gente vive num mundo machista, então mesmo eu vivendo dentro dessa bolha, ainda sei de vários casos, ainda sei que o machismo existe até mesmo dentro da bioconstrução, por mais que seja um ambiente desconstruído. Mas a em suma maioria são mulheres que têm essa preocupação de construir com qualidade e com consciência ecológica e cuidado com o meio ambiente. Nossa, bem interessante, bem legal. Eu não conhecia muito, não, da bioconstrução. Eu já conhecia, né, as biojoias, né, pessoas que trabalham com esses materiais. A bioconstrução eu já tinha escutado falar sobre pessoas que fazem, às vezes, banheiros, casas, né, mas ainda não sabia como que funcionava, que tipo de material, né, que é utilizado para tudo isso, os locais que são feitos, né? Os locais também, eles são diferenciados que acontecem essas construções? A bioconstrução ela é muito ampla, assim, tipo, ela não tem uma definição exata de qual material deve se usar, qual tipo de captação de energia deve se usar. Muita coisa engloba a bioconstrução. Tudo que você tenta construir de uma maneira mais sustentável está dentro da bioconstrução. Então, nisso você pode usar várias técnicas diferentes, você pode mesclar, dificilmente uma casa vai ser 100% bioconstrução. Então, qualquer coisa que tente diminuir o impacto já consegue ser considerada bioconstrução, tipo captação de água da chuva, sistema de eletricidade na luz solar, paredes de barro que não levam tanto cimento, sistema de saneamento do que fazer com o seu composto, com seus dejetos, composteira. Muita coisa engloba a bioconstrução, também está dentro da permacultura. A minha área em si é mais voltada para a construção civil mesmo, a construção casa, e ela também é bem variada. A maioria das pessoas que buscam bioconstrução são pessoas que têm uma casinha na roça, e essa casinha na roça quer fazer uma casa de terra com uma hortinha e enfim, de uma maneira mais sustentável. Mas também não é impossível encontrar esses modelos na cidade. Eu agora, inclusive, eu estou trabalhando numa obra aqui em São Paulo, num apartamento pertinho da Avenida Paulista, então, tipo, no meio de São Paulo, selva de pedra mesmo, e a mina a dona da obra falou, não, velho, vem pra cá, a gente vai fazer,
e estamos fazendo mesmo. Estamos aqui subindo parede de barro, estamos aqui modelando um banheiro, vai fazer tadelac, vai fazer reboco de terra. E ela quer porque quer fazer e está fazendo. A maior dificuldade só de fazer isso na cidade é conseguir um material que na roça é abundante, né? Tipo, na cidade é muito mais difícil você encontrar terra. A gente teve um trabalho muito grande para conseguir terra. O que é, assim, na minha cabeça isso é ridículo, porque a gente vive no planeta Terra. Porra, qualquer buraco que você cava, você encontra terra. É o material mais abundante da face da Terra. E é a base de como eu trabalho. E São Paulo não tem. São Paulo não tem. A gente teve muita dificuldade de conseguir encontrar um material mais abundante que tem, porque tá tudo cheio de concreto, né? Então a maior dificuldade foi essa. Mas o de resto é absolutamente possível fazer. Tanto é que estamos fazendo. Mas a maioria das pessoas que têm interesse são as pessoas que vivem na roça, são as pessoas que vivem no mato, e são pessoas com essa consciência que quer sair da cidade e quer ir para o meio da natureza para viver de uma maneira mais sustentável. Da hora. Eu achei bem interessante isso que você falou dessa experiência sua na cidade, porque eu ia até comentar, né, que a gente sai aqui em São Paulo e a cada 2 passos é uma obra nova, né? É uma construção. E como às vezes é difícil você ter essa visão dependendo do ambiente que você tá também, né? Porque aqui é muito normalizado as construção, concreto e uma mão de obra não valorizada, né? Então, ter uma visão dessa numa cidade grande, assim, né, totalmente voltada para construções assim grandes, chamativas, é bem interessante ver que tem gente ainda que consegue ver de outras formas, né? E sobre, né, suas referências, né, com relação ao meio ambiente, na arte também, quais são os seus incentivos para estar trabalhando com isso? Conta um pouco pra gente. Tá, primeiro eu queria fazer um comentário sobre essa questão de ter pessoas, né, que enxergam dessa maneira, que querem fazer assim. Que isso é o reflexo da própria pessoa em si, né? E eu vejo muito que a casa, o lar, onde se mora, né? Ela é basicamente o reflexo da pessoa. O lar, o quarto, o lugar que você vai todos os dias, que você descansa, que você acorda, que você convive, que você come, é o reflexo sobre si, então aquilo tem que ter a tua cara. Então, para todos os clientes que eu entro em contato, eu não conseguiria ver eles fazendo de outra maneira, porque eles querem fazer de uma maneira sustentável, eles querem fazer de uma maneira ecológica, eles querem fazer de uma maneira artística, e isso se encaixa muito na bioconstrução. Então, geralmente as clientes, elas me procuram com essa intenção, e geralmente elas trabalham também com alguma coisa que tenha a ver com ecologia. Então, já está dentro, isso é só um reflexo, não é exatamente algo muito diferente da vida da pessoa, é só como ela quer refletir a própria casa. O que acontece é que a maioria das pessoas, o comum, né, o convencional, não está nem sabendo que é possível se construir com terra. Porque de uns anos para cá, não muitos, não faz nem 100 anos que a gente domina o cimento, teve essa repercussão, essa mídia negativa, eles fizeram todo o movimento para se deixar de construir com terra, sendo que o ser humano constrói com terra há milênios, assim, tipo, Idade de Cristo, os egípcios, os marroquinos, tem muitas cidades que estão de pé até hoje, construídas com terra, é milenária, uma cultura milenária, e que aí está desde então. Então, o ser humano constrói com cimento faz pouquíssimo tempo, a gente está fazendo uma experiência com cimento ainda, enquanto com terra a gente já sabe como construir, e só parou de ser difundida, foi um marketing muito grande para que isso acontecesse,
para que parassem de se construir com terra. Mas, na verdade, a gente sabe construir com terra faz muito tempo. Inclusive, a gente tem aprimorado essa técnica. Eu, pelo menos, o meu estudo, eu vejo que muitas manas também estão fazendo isso. Estão aprimorando as técnicas para conseguir uma qualidade, inclusive, superior à do convencional. Porque convencional também tem os prós e os contras, né? E a bioconstrução também tem vários prós e contras. E muitas vezes esses prós são mais benéficos do que a construção convencional. Não que o cimento em si não seja, tipo, meu Deus, um pecado usar cimento. A questão do cimento, o cimento ele nem é tão diferente em questão de tipo, eu utilizo cal muito no meu serviço. E a cal, ela não é tão diferente do cimento assim, em questão de como é que é o processo. A diferença do cimento é que o cimento ele superaquece essas rochas, esses minerais, para conseguir queimar e ter essa resistência à água numa temperatura muito mais alta do que a da cal, muito mais alta. E isso acaba tendo uma queima de carbono, acaba um gasto energético muito, muito alto, e também tem questão do transporte, caminhão, fábricas, que isso causa uma poluição imensa, né? Enquanto construir com terra, você cava um buraco do lado de casa e você faz a casa com esse buraco, com o que tira dele, né? Mas enfim, mas mesmo assim, o cimento a gente ainda utiliza em alguns detalhes, assim, porque foi uma revolução grande você conseguir queimar uma pedra ao ponto dela virar pó e depois você jogar água ela virar pedra de novo. Isso é fantástico. Não vou dizer que isso é ruim, não. Isso é incrível como isso acontece. Mas tem que ser utilizado com muita cautela, com muita parcimônia, em alguns lugares específicos onde realmente existe a vantagem de se utilizar o cimento. Mas a grande maioria dos locais onde são utilizados cimento não precisava ser cimento, não tinha a menor necessidade de ser um material tão refinado para um negócio que dá para fazer e que de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais econômica, de uma maneira mais ecológica, onde vai conseguir ter mais controle térmico, onde vai conseguir ter mais controle de umidade, onde não vai ser um ambiente tóxico. Então assim, não é exatamente ser contra o cimento, mas é entender como e quando qual o melhor jeito de ser utilizado e quais são as vantagens de se utilizar a construção com terra e outros benefícios da bioconstrução em si. A outra pergunta era referências, né? Então, a bioconstrução, ela tem a gente está retomando essa coisa de construir com terra e com outros materiais também, mas vou falar no meu lugar de fala, que é a construção com terra. Existem outras maneiras de se bioconstruir, mas no meu caso é a construção com terra. A gente está retomando isso, né, de tendo esse resgate de construção com terra, porque foi realmente um século deixando de se construir com terra, porque teve uma estigmatização muito grande da construção com terra, teve aquela ideia da casinha de pau a pique no meio do sertão, sem reboco, toda rachada, caindo aos pedaços. Muita gente que morava nessas casas e eram extremamente pobres e tinham essa lembrança de uma parede caindo, e quando foram para as cidades e queriam construir com cimento para não ter essa lembrança de infância, da vida dura, então teve esse movimento de se parar de construir com terra, porque ficou uma ideia de que era coisa de pobre, que era coisa mal acabada, e de certa forma realmente era assim, tipo, muita gente não queria construir com terra
por ter essa ideia de que era construção de pobre, que era uma construção mais humilde. E que também teve muito marketing negativo falando, não, porque casa de terra dá barbeiro, dá doença. E o que não é exatamente verdade. O que acontece é que as casas de terra daquela época, daquelas pessoas mais humildes, não recebiam nenhum tipo de acabamento. Eram feitas, subidas as paredes, todas rachadas, e isso, não se passava reboco, não se fazia nada, e isso era muito precário, ficava rachaduras, ficavam buracos. O mesmo que se você subir uma parede de tijolo, de cimento, e não passar reboco, dá na mesma, porque vai continuar tendo os buracos, vai continuar tendo entrâncias pro barbeiro poder entrar, e ali ele vai se alojar, e ali ele vai viver. Então, a questão do barbeiro em casa de terra não é exatamente a terra, é que muitas vezes elas não eram bem acabadas. Então, passou-se muito tempo com essa ideia de casas de terra serem precárias e não teve muitos desenvolvimentos para ter tantas referências assim. As referências que a gente tem é muito antes, assim, né, de civilizações milenares, de cidades inteiras construídas com terra e que permanecem vivas e que permanecem sendo utilizadas em Marrocos, África, Egito. Quase todos os continentes, na verdade, tem alguma civilização que foi construída na base de terra, porque era assim que os seres humanos construíam, não tinha cimento, e todo mundo se virava muito bem com a terra e tá aí até hoje. Então, tem várias referências antigas, né, que permanecem aí, mas tá vindo essa nova onda, e eu sinto que eu faço parte dessa nova onda, de construir com terra de uma maneira mais fina, de uma maneira mais apurada, conseguindo atender ao público do convencional, que quer uma parede mais lisinha, que quer um acabamento mais fino, que quer algo mais perto de um padrão mais chique, sem pensar naquela parede caindo aos pedaços, porque isso não é culpa do material em si, isso é culpa da falta de acabamento. Então, na verdade, que está bem recente esse resgate de construir com terra. Então, não tem muitas referências. Tem parcerias, conheço várias manas que mandam muito bem e que estamos mais ou menos no mesmo caminho. Tem pouca gente para você falar, nossa, fulano de tal faz isso há tanto tempo, e é uma excelente referência, assim, tipo. Então pelo menos nos meus estudos, eu vejo que ainda é muito um resgate, tipo, o que tem de referência ou é muito antigo ou é muito novo. Passou-se um século sem divulgar ou sem ter acesso a essas informações. Até porque muita gente que constrói também com terra é uma galera que não tem tanto contato com a tecnologia em si, então não tem tanta questão de divulgação, não consegue espalhar essa informação, que muita gente que, bicho do mato, constrói lá e fica lá, e não tira foto e manda pros outros. Tem esse abismo entre a permacultura, entre viver de uma maneira natural e a tecnologia para conseguir espalhar isso para as outras pessoas. Então, inclusive, essa maneira de divulgação, né, essa entrevista aqui também, todo esse movimento que se faz para enxergar a bioconstrução é importante para esse resgate e para essa evolução como construção em si, para conseguir as pessoas verem que é possível se construir de uma maneira ecológica, não sendo precária. É importante você falar isso, assim, de que é um resgate, né? Tipo, não é algo que vem de agora só. É uma coisa que vem dos antepassados, é uma coisa muito mais anterior e que agora é uma tentativa de trazer à tona de novo, né? De repensar, porque teve uma destruição de todos esses conceitos durante esses últimos anos. Então, o quanto é importante rever e ter acesso a essas novas
novas, antigas, né, informações de como utilizar o meio ambiente. A gente vai ter que fazer esse resgate sim ou sim, porque a construção convencional, com a quantidade de cimento que é utilizada hoje, com os gastos energéticos, com a poluição que tem, é insustentável. Ela não tem como continuar dessa forma. Então, vai ser, nem que não seja pelo lado ancestral, bonito, nossos antepassados, parari, parará, pororô, mesmo que não tenha esse lado, vai ter que ser na marra de, gente, a gente faz alguma coisa para conseguir continuar construindo casa, porque do jeito que tá, não dá. Exatamente. Laís, então, para a gente finalizando a nossa entrevista hoje, conta pra gente sobre projetos futuros, algum tema que você deseja abordar, alguma reflexão que você não conversou, a gente não conversou durante a entrevista, pra gente ir finalizando. Projetos futuros, eu vivo muito agora, né? Eu dificilmente faço planos para muito depois. Agora eu tô em São Paulo, tô pegando os trabalhos que tem em São Paulo, mas o meu plano, assim, em vida pessoal, é eu conseguir voltar para Minas Gerais, que é onde que eu moro, que é onde tem até aquela trupe de circo, que compraram um terreninho, todo mundo vive junto, numa ecovila linda, maravilhosa, onde tem meu namorado, então, tipo, é onde eu sou feliz e é onde eu pretendo estar. Então, no futuro próximo, assim, eu pretendo conseguir trabalhar ali naquela região para eu não precisar ficar viajando e trabalhando muito longe, até porque eu já fiz isso, assim, faz mais de um ano que eu tô nesse rolê de viajar, trabalhar, isso é bastante cansativo. Canceriana que sou, eu quero casa, eu quero amigos, eu quero família, e então meus planos pessoais, pelo menos, é parar de trabalhar tão longe para conseguir trabalhar mais na minha região mesmo e dar uma estacionada. Mas fora isso, tranquila, assim, eu só queria conseguir trabalhar e viver e, quem sabe, conseguir comprar um carrinho, comprar um terreno e um dia conseguir construir a minha própria casa. E é isso, eu tenho gostado muito também de trabalhar com a consultoria online, tenho gostado muito de conseguir dar um amparo mesmo à distância, conseguir fazer com que as outras pessoas aprendam e elas mesmas façam a partir dali. E é isso, conseguir ficar com o meu filho e parar de correr de um lado para o outro, que eu tô um pouco cansada. Então é isso, Laís. A gente gostaria de agradecer a sua presença aqui, para você estar compartilhando essas informações com a gente, as suas vivências, nesse tema que é tão importante, de que precisa ser trazido cada vez mais à tona e reviver, né, tudo que as pessoas viviam no passado, trazer para agora e repensar a nossa vida cotidiana. Gabi, quer falar alguma coisa? Eu também quero agradecer bastante, Laís, pelo papo. Foi muito interessante, aprendi muita coisa. Que seus projetos aí futuros, seus planos sejam concretizados, você consiga suas casinhas, seu tempinho. E obrigada por dar esse tempo, um pouquinho, né, da sua vida corrida aqui pra gente também. E ajudar no nosso projeto, somar com a gente. Então, muito obrigada. Agradeço também, parabéns pelo projeto, muito massa, valeu pelo tempo, pela dedicação e qualquer coisa, tamo aí. Bom, então é isso, agradecemos a sua audiência, fiquem ligados, nos sigam nas redes sociais, sintam-se livres para mandar mensagens, sugestões, nomes para entrevistas e até a próxima.